Olá, sou Valéria Oliveira Rodrigues, mestranda do curso de Ciência da Computação pela UFPA, Universidade Federal do Pará, juntamente com Eulália Carvalho da Mata, docente vinculada à UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, desenvolvemos esse trabalho intitulado Aplicabilidade do efeito fotoelétrico com ótica linear na computação quântica, uma revisão sistemática da literatura. No decorrer da apresentação, iremos abordar a introdução, referencial teórico, metodologia, os nossos resultados e discussões, conclusão e as referências. Inicialmente, iremos contextualizar que o estudo da luz vem sido abordado por diversos campos do conhecimento, como comunicação, a eletrônica e, mais recentemente, também estudos desenvolvidos na área da computação. Esse trabalho, em especial, aborda três áreas que estão intrinsecamente ligadas ao que se relaciona à humanidade e à luz, que é o efeito fotoelétrico, a ótica linear e a computação quântica fotônica. O objetivo da nossa pesquisa é mapear as principais contribuições científicas recentes sobre a aplicação do efeito fotoelétrico em dispositivos com ótica linear voltados à computação quântica. E com isso analisar os aspectos teóricos e práticos, especialmente na geração e detecção de qubits fotônicos, fundamentais em sistemas quânticos robustos. Com isso, o nosso trabalho surge a partir da principal problemática. Como a integração entre o efeito fotoelétrico com os componentes de ótica linear podem superar os desafios técnicos que limitam a escalabilidade da computação quântica fotônica? Na nossa fundamentação teórica, iremos compreender inicialmente sobre computação quântica, que envolve os fundamentos principais da mecânica quântica, como emaranhamento e interferência ao processo de informações. Um detalhe da computação quântica é que a sua menor unidade de processamento é o qubit, que pode se representar simultaneamente pelos estados 0 e 1, devido à superposição quântica. E outro tema a ser abordado na nossa pesquisa é o efeito fotoelétrico, que é um fenômeno físico que evidencia o comportamento quantizado da luz, que manifesta-se como uma partícula denominada fóton. Conforme os pensamentos e estudos de Albert Einstein, o efeito fotoelétrico consiste em uma emissão de elétrons por um material quando ele é exposto à luz ou à radiação eletromagnética. Dentro do nosso estudo, esses foram os principais dispositivos encontrados que estão sendo pesquisados, né? Os SPADs, que são diodos de avalanche de fóton único, são utilizados para a detecção ultrassensível de fótons individuais, fundamentais para algoritmos quânticos baseados em medições. Os APDs, que são diodos fotodetectores de avalanche, essenciais para protocolos de comunicação quântica segura, como dispositivos de chaves quânticas. E aqui a gente encontra diversos trabalhos que envolvem a criptografia quântica. E propriamente o LOQC, que é a computação quântica com ótica linear, que permite implementar operações quânticas complexas usando apenas dispositivos ópticos passivos, combinados a medição projetistas, favorecendo assim a escalabilidade. A nossa metodologia, ela aborda a delimitação teórica, onde nós focamos em quais eram os eixos centrais da nossa pesquisa, onde delimitamos as palavras-chave sobre as temáticas do efeito fotoelétrico, computação quântica e ótica linear. E a principal
fonte de busca foi a base i3Explorer, a partir dos anos de 2000 a 2025. Nessa pesquisa, obtivemos o retorno de 395 artigos inicialmente, utilizando a string de busca. Logo após a seleção logo após a busca desses trabalhos, foi feita uma seleção e análise de cada um, a partir do título e do resumo. Em seguida, foi feita uma leitura completa do trabalho e, ao final, nós ficamos com 56 estudos que foram considerados relevantes para uma análise mais detalhada dessa pesquisa. E aqui é um exemplo de como foi feita essa triagem para a classificação dos artigos conforme a linha de pesquisa. Como exemplo, esses artigos eles foram classificados se abordavam sobre computação quântica, lógica linear e efeito fotoelétrico. Por exemplo, esse primeiro trabalho que teve como observações o foco em fotodetectores sensíveis baseado em efeito fotoelétrico aplicados à computação quântica. Então, ele foi classificado porque ele aborda o efeito fotoelétrico e a computação quântica, consequentemente, aborda parcialmente a ótica linear. E assim também foi feita a classificação de todos os artigos. Nossos resultados, como dito anteriormente, obtivemos o retorno de 395 artigos encontrados no total na nossa busca, na base de dados, e nos retornou 56 artigos que foram selecionados, considerados relevantes para essa pesquisa. Dentro desses artigos que foram selecionados, nós encontramos quatro eixos principais da pesquisa, que foram os dispositivos de detecção, são aqueles que trabalham, que abordam os avanços do SPDA, SPAD e APDs, com as melhorias em eficácia da computação quântica, redução de ruído térmico e corrente escura. Segundo o autor Lu et al., eles mostram o aumento expressivo da responsabilidade com armadilhas quânticas confinadas. Outro eixo foram as redes quânticas, com a expansão da computação quântica com lógica linear para arquiteturas distribuídas. Mosley ele apresentou soluções com fibras de cristal fotônico e memórias quânticas baseadas em vapor de rubídio. O terceiro eixo central foram circuitos de ótica linear com a manipulação de qubits fotônicos, onde os autores demonstram circuitos universais de baixa profundidade com fidelidade superior a 95%, reduzindo perdas acumuladas. E, por fim, o controle e trabalhos que abordam controle e tolerância, como uma estratégia de controle de automatização. Liu et al. Apresenta controles capazes de manter estabilidade mesmo diante de falhas de componentes. E aqui nesse gráfico nós podemos ver um pouco da distribuição desses trabalhos, onde a partir desses eixos temáticos, né? Onde os dispositivos de detecção eles somaram 18 trabalhos, sendo a maioria dos trabalhos tendo 32%. Logo em seguida, os circuitos óticos, com 15 trabalhos selecionados, sendo um percentual de 25% do trabalho. Redes quânticas, total de 12 trabalhos, sendo 21% do trabalho da nossa pesquisa. E os artigos de controle e tolerância, sendo 11 trabalhos selecionados, com um percentual de 20%.
Alguns avanços significativos, nós destacamos as melhorias em detectores com eficiência quântica aprimorada e a redução significativa de ruídos. Xu et al. Eles observaram a redução de até 90% nas correntes de fuga com otimização de anéis de guarda. A miniaturização de componentes, o desenvolvimento de componentes óticos menores e mais eficientes, incluindo portas fotônicas miniaturizadas e a partir de métodos de adjunto. Outros avanços foram redes de fibras fotônicas, com a implementação de redes de fibras de cristal fotônicos compatíveis com a banda C de telecomunicações para comunicação quântica de longa distância. E a técnicas de controle automatizado, a partir do desenvolvimento de plataformas de software com camadas hierárquicas que facilitam a programação de algoritmos fotônicos e controle de rede em tempo real. Alguns desafios encontrados e lacunas podemos destacar a perdas óticas acumuladas, pois em sistemas de maior escala, eles enfrentam a perdas significativas que comprometem a fidelidade dessas operações quânticas, especialmente em circuitos com maior profundidade. A integração monolítica, onde destaca as limitações na integração direta de detectores e fontes aos guias de onda, dificultando assim a miniaturização e a escalabilidade dos sistemas. Outro desafio a ser considerado são as memórias quânticas, pois há uma ausência dessas memórias em longa duração que seja compatível com a arquitetura ótica linear para armazenamento confiável de estados quânticos. E também nas plataformas de controle, percebemos uma carência, a partir dos trabalhos, percebemos uma carência de sistemas de controle automatizado capazes de operar em tempo real em ambientes com ruídos de alta precisão. Para concluir o nosso trabalho, destacamos o potencial elevado das aplicações de efeito fotoelétrico aliada à ótica linear, onde impulsionam o avanço desses detectores de fótons únicos, a miniaturização de componentes, desenvolvimento de circuitos e de baixa profundidade. E como perspectiva futura, propõe-se integrar esses resultados dessa investigação à minha pesquisa de mestrado, explorando mais sobre a aplicação da computação quântica com ótica linear em estratégias de redução de consumo energético, voltado à descarbonização industrial, consolidando assim a computação quântica fotônica como uma ferramenta estratégica para soluções mais sustentáveis. Algumas das nossas referências. Muito obrigada, e aqui estão os nossos contatos para qualquer dúvida. Muito obrigada.